Olá, povo de Deus. 1º de maio de 2023, São José Operário. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 1, 26 até o 2, versículo 3. Ou Colossenses também, 3, 14, 15, 17, 23 a 24. E Mateus 13, 54 e 58. Disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o ser humano à sua imagem, criou a imagem de Deus, ele os criou homem e mulher. Abençoando-os, Deus disse-lhes: crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem na terra. Deus disse: também vos dou todas as ervas com semente que existem à superfície da terra, assim como todas as árvores de fruto com semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todos os seres vivos que existem e se movem sobre a terra. Igualmente dou por alimento toda a erva verde que a terra produzir. E assim aconteceu. Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa. Assim surgiu a tarde e em seguida a manhã foi o 6º dia. Foram assim terminados céus e terra e todo o seu conjunto, concluída no 7º dia toda a obra que tinha feito. Deus repousou no 7º dia de todo o trabalho por ele realizado. Deus abençoou o 7º dia, santificou, visto ter sido nesse dia que ele repousou de toda a obra da criação. A liturgia de hoje nos oferece a possibilidade de escolher como primeira leitura um trecho de Gênesis sobre a criação ou a carta aos Colossenses. Essa leitura de Gênesis é a narrativa da criação com sabor de cosmogonia, ou seja, a especulação sobre a origem e formação do mundo. Tudo é criado sob a ordem de Deus e numa perspectiva crescente em dignidade, culminando com a criação do homem e da mulher, que nesta narrativa são criados simultaneamente no 6º dia da criação. E no 7º dia, Deus descansou. Esse repouso de Deus serve de modelo para o homem. Desta forma, se até Deus repousou, por que o homem não tem direito de repouso no 7º dia, que organiza uma semana? Importantíssimo esse argumento, sobretudo numa sociedade de trabalho escravo de ontem e de hoje. O Papa João Paulo II, na sua encíclica sobre o trabalho humano, Laborem Exercens, afirma: na palavra da revelação divina acha-se muito profundamente inscrita esta verdade fundamental, que o homem e a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, participam mediante o seu trabalho na obra do Criador e, em certo sentido, continuam na medida das suas possibilidades a desenvolvê-la e a completá-la, progredindo cada vez mais na descoberta dos recursos e valores contidos em tudo aquilo que foi criado. Neste mesmo documento, o Papa sublinha: importa salientar também que a justiça de um sistema socioeconômico e, em qualquer hipótese, o seu justo funcionamento devem ser apreciados no fim das contas, segundo a maneira como é equitativamente remunerado o trabalho nesse sistema. A outra leitura, a de Colossenses, uma pequena carta de 4 capítulos que mereceu muito debate se de fato era de Paulo ou não. Hoje os debates tendem a ser mais positivos em relação à autoria paulina desta carta. Há 2 frases no trecho de hoje que justificam a escolha desta carta aos Colossenses no dia em que celebramos São José Operário, o dia do trabalhador. São elas:
Tudo o que fizerdes de palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus Pai. Em tudo o que fizerdes, ponde a vossa alma como para o Senhor e não para os homens, sabendo que o Senhor vos recompensará como a seus herdeiros. É Cristo o Senhor a quem servis. E nessa perspectiva da carta aos Colossenses, o Papa ainda afirma: muito embora unido com a fadiga e o esforço, o trabalho não cessa de ser um bem, de tal sorte que o homem e a mulher se desenvolvem mediante o amor pelo trabalho. Mateus 13, de 54 e 58. Jesus foi à sua terra e ensinava os habitantes na sinagoga deles, de modo que todos se enchiam de assombro e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e o poder de fazer milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não estão todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Estavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da falta de fé daquela gente. Jesus em sua terra é desprezado e até mesmo pelos seus. E muitos se escandalizam por causa dele. Porque, sendo uma pessoa tão conhecida do local, filho do carpinteiro, ensinava com tanta sabedoria na sinagoga, Jesus responde a essa reação de maneira direta, dizendo a eles: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e sua família. E o texto de hoje termina dizendo que Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Hoje, frente a tantas representações de Jesus tão distantes daquilo que realmente ele foi, percebemos que não estamos muito longe de nos escandalizarmos por ele ser o filho do carpinteiro. Há espiritualidades tão alienadas que desossam Jesus, lhes tiram sua espinha dorsal e o apresentam como se ele fosse um objeto voador não identificado. No entanto, o Evangelho o apresenta como ele é, o filho do carpinteiro José. São José é dessas figuras simpáticas que nos inspiram por meio do seu silêncio a sermos bons e cuidadores uns dos outros. O escritor Paulo Coelho, na apresentação do livro de Leonardo Boff sobre São José, nos ajuda a aumentarmos ainda mais nosso carinho por esse homem silencioso e sonhador. Diz ele: das 5 vezes que a palavra sonho aparece no Segundo Testamento, 4 se referem a José, sempre sendo convencido por um anjo a fazer exatamente o contrário do que estava planejando. Não abandone sua mulher. Sim, ele podia dizer coisas do tipo: o que os vizinhos vão pensar? Vá para o Egito. Mas eu já estou aqui estabelecido como carpinteiro, tenho minha clientela, não posso deixar tudo de lado agora. Volte para o Egito. E São José podia ter de novo pensado: volte. Mas logo agora que eu consegui estabilizar de novo minha vida e que tenho uma família para sustentar, então são muitas as oportunidades que José tem para contrariar o que ele sonhou. Mas, ao contrário do que o senso comum manda, José segue seus sonhos, sabe que tem um destino a cumprir, proteger e sustentar sua família. Como milhões de Josés anônimos, ele procura dar conta da tarefa, mesmo tendo que seguir sonhos que estão eventualmente além de sua compreensão. Mais tarde, tanto a mulher como um dos filhos se transformam nas grandes referências do cristianismo. O terceiro pilar da família, o operário, é lembrado apenas nos presépios de final de ano ou por aqueles que têm uma devoção especial por ele.
José é o operário, o pai que segue seus sonhos, a pessoa que provê o pão para que seu filho possa consagrá-lo, o revolucionário que aceita ser guiado pelo mundo invisível, o protetor e o mestre, porque sem os valores familiares inculcados por ele, toda a história podia ter sido diferente. Por causa dele, podemos dizer que Jesus se fez homem na manjedoura em Belém e se fez classe social na carpintaria de José em Nazaré. A Festa do Trabalhador, criada pela Internacional Socialista em 1889, é celebrada na Europa no dia 1º de maio. A Igreja quis dar-lhe uma dimensão cristã. Por isso, Pio XII, em 1955, instituiu a festa de São José Operário, colocando-a nesse dia. Ninguém mais do que o humilde trabalhador de Nazaré pode ensinar aos outros trabalhadores a dignidade do trabalho e protegê-los com a sua intercessão junto de Deus. Um beijo no seu coração.